Agradecemos aos levitas, ao Eduardo. Eu pedi a eles que cantassem esse cântico, porque hoje nós iríamos começar já a anunciar a base bíblica desse ano de 2016, né? 5.776. 5.776 é o ano judaico. Mas nós não vamos fazê-lo hoje. Por quê? Porque nós precisamos fazer ainda uma introdução sobre a questão dos dias que nós começamos a partir da semana que vem, que são os dias de Elu, né? O toque do shofar, a voz do shofar que nós começamos a tocar dia após dia. Mas antes disso também, eu quero ler no Salmo 65, pode deixar, que eu só vou ler para vocês, que é Bruno e Andresa, que nos agradecem a congregação, toda a hospitalidade e todo o momento de comunhão conosco no Bat Mitzvah da Sofia e no seu data que nós tivemos o privilégio de realizar. Então, eles enviam a toda a congregação uma gratidão muito grande. E o Salmo 65, de 1 a 4, diz assim, é o que eles colocaram no e-mail. A ti, ó Elohim, espera o louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado, feliz, muito feliz, aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Somos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Com essa palavra, eles agradecem à congregação. Eu gostaria de ir em Romanos, no capítulo 2, com vocês, para nós começarmos a Parashá Ekev, que fala dos nossos dias, os quais nós vamos entrar agora, a congregação, para preparativos para as festas de outono. Em Romanos 2, a partir do versículo 4, ele fala para nós: ou despreza as tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Elohim que te leva ao arrependimento? Então, só a bondade de Elohim para nos levar ao arrependimento de pecados. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Elohim. Elohim recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Pois para com Elohim não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a Torá a lei não são justos diante de Elohim, pois os que ouvem a lei não são justos diante de Elohim, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, que obedecem à Torá. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso sucederá no dia em que Elohim há de julgar os segredos dos homens, por meio de Yeshua HaMashiach, segundo o meu evangelho. Vamos na nossa Parashá. Em Deuteronômio, capítulo 8, Ekev. Deuteronômio, capítulo 8, Ekev. Como resultado da obediência, é isso que é Ekev. Eu vejo o Deuteronômio no capítulo 8, Elohim se desculpando aqui através da boca de Moisés, porque ele precisa nos disciplinar. Olha como ele fala, que coisa interessante. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno,
para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Eterno com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pela qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Elohim. Guarda os teus mandamentos, guarda os mandamentos do Eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos e os temeres, pois o Eterno teu Elohim te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas, terra de alimentos fartos, trigo, cevada, vides, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Eterno teu Elohim, pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Eterno teu Elohim, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração. Aqui nós podemos entender que Elohim fala, nos dando como se ele estivesse nos desculpando que ele tem que corrigir o filho. Então, nessa disciplina, tem uma doutrina básica da palavra, chama arrependimento de pecados. É uma doutrina elementar, que Paulo diz assim, escrevendo aos romanos, que se fosse possível, ele voltaria a esse assunto, que é arrependimento de pecados, batismos, ressurreição dos mortos, imposição de mãos e juízo eterno. São doutrinas bíblicas necessárias. Por isso que com antecedência nós começamos a nos preparar para adentrar as festividades de outono do grande dia de Yom Kippur. Agora veja no Levítico 26, vamos lá comigo, no versículo 40, a oportunidade que ele nos dá ali de arrependimento. Depois, Levítico 26, no versículo 40. Às vezes eu fico impressionada. É como há uma dificuldade de confissão de pecados. De confissão de pecados. E quando nós não reconhecemos os nossos pecados, nós nos ensoberbecemos, como está dizendo o Deuteronômio. Nos ensoberbecemos e o nosso coração se torna fechado para o Eterno. Porque eu não quero confessar pecado. A Bíblia diz que tem pecados, capítulo 19 dos Salmos, que eu e você desconhecemos. Revela-me, Eterno, Davi diz, aqueles que me são ocultos. Então eu não sei qual a dificuldade de confissão de pecados. Olha aqui, mas, no Levítico 26, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim, as suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, então se o seu coração incircunciso se humilhar. O coração não circuncidado que o profeta Jeremias fala. Que nós precisamos de um coração circuncidado. Se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. Pois a terra abandonada por eles folgará nos seus sábados, enquanto estiver assolada sem eles, tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e desprezaram os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei. Nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles.
eu sou o eterno seu Elohim. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhe ser por Elohim, eu sou o eterno. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que o Eterno estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel capítulo 7, para você ver aqui o que fala o Eterno para Salomão. 2 Samuel capítulo 7, porque ele vai corrigir. Então, quando nós estamos sob disciplina do Eterno, a todos nós, e você pode dizer, pastora, mas eu não pratiquei nenhum crime, mas há pecados ocultos em nós, desejos descontrolados, insaciáveis, que nós precisamos confessar. Olha aqui no capítulo de 2 Samuel 7, eu estou em 1 Samuel, capítulo 14, olha para você ver. 2 Samuel capítulo 7, desculpe, eu falei primeiro. 2 Samuel 7, versículo 14. Versículo 13, ó. Este é Salomão, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Veja o Salmo 89. Salmo 89. Salmos, capítulo 89. Porque o Léo de manhã falou o resultado da obediência. Olha o Salmo 89, versículo 30 a 32. Se os seus filhos deixarem a minha Torá, Salmos 89, 30, e não andarem nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, mas punirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. A sua iniquidade com açoites. Agora você pensa só, Jane, quantos anos nós estivemos sem celebrar Shabat. Distante dos mandamentos do Eterno, porque éramos ignorantes quanto às questões da Torá. Agora nós temos o privilégio de celebrar o Shabat, adentrar ao primeiro dia da semana, com toda a santidade de Shabat, com a autoridade de Shabat, com o poder de Shabat, porque é Ele que sustenta os 6 dias. Que você e eu adentramos agora, nós não conhecíamos, então nós não pecamos. Porque eu não matei alguém, eu não pequei. Olha Provérbios, por favor, capítulo 3, depois nós vamos voltar no Levítico. Provérbios, capítulo 3. Versículo 11 e 12. Porque nós estamos cantando uma música, refúgio, né? Tu és para nós, grande Elohim de geração. É quando ele fala sobre a disciplina, nesse cântico. Me dê prazer, aonde que está? Tem uma estrofe que fala, acho que é nesse cântico. Pelos dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal, que o agrado de Adonai esteja sempre sobre nós, sim, confirma a obra de nossas nós mãos. estamos cantando que eu seja feliz quando Ele me disciplina. Olha aqui, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Eterno, nem te enojes da sua repreensão, porque o Eterno corrige aquele a quem Ele ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Hebreus tem um tratado de disciplina, Epístola aos Hebreus, capítulo 12,
de 1 a 13. É um tratado de disciplina. Repetindo estas palavras, que ele corrige a quem ele ama. Aí quando ele rejeita uma atitude e uma ação minha, ai. Levítico capítulo 26, vamos voltar lá. Levítico capítulo 20, no mesmo Levítico que ele nos conduz ao arrependimento. Se você confessar os seus pecados, é assim que ele termina, Levítico 26, do versículo 40 até o 46. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, não é assim? Mas aqui, ele vem falando, o Léo falou sobre o resultado da obediência e as bênçãos pela obediência pela manhã. Eu quero te falar no versículo 14, aqui, que é uma continuação daquela palavra de Yeshua em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, mas se o sal enlouquecer, porque não tem como o sal ficar insípido, o sal enlouquecer, com que salgá-lo? Para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Como foi no ano 70, depois da destruição do templo em Jerusalém. E Yeshua estava dizendo, ele canta isso praticamente, em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal enlouquecer, se o sal deixar de temperar, não tem como o sal deixar de temperar. Ele enlouqueceu. É isso que está aqui no Levítico. No versículo 14, 15 e 16 do Levítico. Você vai ver aqui que há uma rejeição. A exegese hebraica, no versículo 14, 15, mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer da minha disciplina, dos meus juízos, se a vossa alma, o problema é a alma, por isso que nós estamos orando o Salmo 22, não entregues a minha alma à espada, ao poder da palavra, da espada, da Torá, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança. A exegese hebraica fala aqui de 7 faltas, das quais uma vai provocando a outra. 7 faltas. A primeira consiste em não ouvir. Foi aquilo que semana passada, à tarde, no sábado à tarde, o Roberto disse aqui, quantas vezes não ouvir na Bíblia tem? 25.222 vezes na Bíblia a palavra, o verbo ouvir. Então, a primeira falta, se não ouvir, ela vai gerando as outras, segundo a exegese hebraica. Não ouvir Adonai equivale a negar Adonai. Negar Adonai. Essa negação implica em rejeição à Torá. O horror da injustiça, ao invés de você rejeitar o horror da injustiça, você não rejeita. A revolta contra a ordem estabelecida é a revolta direta contra Adonai. Enfim, anula o pacto de unidade concluído com os pais Abraão, Isaac e Jacó. Quando eu não ouço, eu entro em todas estas faltas que aqui estão, porque eu não deixei me tratar. A terra, aqui, você vai ver, então, mas se não ouvirdes, não cumprirdes todos esses mandamentos, não cumprindo os meus mandamentos, e sim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós o terror e a tísica, a febre que consome os olhos, esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos comerão. Aqui está falando da terra. A terra aqui não é uma simples material, que você pega aí essa terra. Não, a terra é uma pessoa viva, porque você foi construído do pó da terra e eu também. Dizem os cientistas que na terra tem todas as propriedades que também tem aqui. Então a terra simboliza uma pessoa, cujo destino está estritamente ligado ao homem. Ao homem. Se
Se este homem ou a terra trair o pacto de vida que une a Adonai, se violar as leis da Torá, se eu e você violarmos as leis da Torá, a terra fica submissa à esterilidade. A maldição, ela se recusa a dar os seus frutos. Ela se recusa a dar os seus frutos. Se não ouvirdes e não executardes todas as minhas ordens, se rejeitardes as minhas regras, se o vosso ser, se a vossa alma se repugnar dos meus julgamentos. Você sabe o que é repugnar, né? Vai nausear, causa nojo, repulsa aos julgamentos de Adonai. É o mesmo que dizer, os julgamentos de Adonai são desagradáveis para mim. Aí você constitui um Deus, ele não ouve, e você não se aproxima dele porque você é Deus, né? O versículo diz, no versículo 16, então eu vos farei isto, na nossa tradução. Empregarei contra vós o enlouquecimento. Se o Saul enlouquecer, empregarei. Quem vai empregar? Adonai. Por isso que o Léo dizia de manhã, nós enlouqueceremos, entraremos em áreas de loucura, porque é Adonai que nos entrega a loucura, ao consumismo e à exaltação. Ao consumismo e à exaltação. Ao consumismo e à exaltação, que vai então extenuar os olhos, mortificando o ser. É assim que nessa tradução fala. Eu vos entregarei a quê? Ao enlouquecimento, ao consumo e à exaltação. É aquele apelo de Yeshua em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Se o sal não salgar, você já sabe, se você não quer se dispor a salvar o mundo, dar bom testemunho e trabalhar, é isso que nós vamos para a mensagem. Se você não quiser cumprir o seu chamamento, você enlouqueceu. Eu vou te entregar ao enlouquecimento, ao consumo e à exaltação. Enlouquecer significa perturbar-se completamente. A razão, provocar uma viva emoção. É aquela pessoa que os sentimentos dela são vivos porque ela vive de emoções, de delírios e de sonhos. O pé é fora do chão, vive nas nuvens. Não é assim, de quimeras. Não é assim com Adonai. Não é assim com Adonai. A nossa fé é de compromisso, de fidelidade e de confiança nele. É isso que é fé. Emunar. É isso que é fé. Eu perco a razão, eu fico perturbado, porque Adonai me entregou ao enlouquecimento, diz o Levítico, que eu li, eu comecei de trás para frente, te dizendo que é mais fácil você se arrepender, confessar os seus pecados e voltar-se para Ele, a Ele te entregar, a você negar, a cumprir aquilo que Ele te chamou, você e eu, negar a cumprir. O consumo fala de gasto, de uma sociedade de consumo. Esse nome é dado aos países e às indústrias desenvolvidas, às sociedades bem desenvolvidas, industriais, nos quais, estando as necessidades elementares da população suprida, o que é que eles vão fazer? As necessidades básicas, comida, casa, que no Brasil nem isso. Porque as necessidades básicas são remédio, comida, roupa e moradia. No Brasil, nem isso. Essas necessidades elementares asseguradas à maioria da população, assim eles fazem, que os meios de produção e de comercialização são orientados para responder às necessidades multiformes. É isso que é o consumo, o gasto. Se manifesta essas necessidades multiformes, de várias necessidades. Frequentemente elas são artificiais e supérfluas. São 1000 sapatos no armário. São 8, 10, 20 vestidos que compra por final de semana. Isso é supérfluo.
Isso é supérfluo. Isso é o enlouquecimento. Se você continuar vivendo, dando asas à sua imaginação, você não cumprirá o seu chamamento. Vai viver uma vida de uma sociedade de consumo nesse nível. Consumir para você gastar por uma necessidade própria. Ninguém está falando aqui de você gastar-se com as suas necessidades, pagar suas contas. Isso é necessário, isso é natural. E a exaltação que ele nos entrega? A ação de nos elevarmos a um grau muito, muito alto. Exaltação da virtude. A exaltação é um estado de excitação e de descontrole. Exagero em tudo. Nas ideias, exagero nos pensamentos, exagero nos sentimentos e exagero nas atitudes. Então, se você quiser não responder ao chamado divino e quiser continuar assim, o Saul enlouqueceu. Enlouqueceu. Não serve para nada a não ser para ser jogado fora e pisado, como foi o templo em Jerusalém, como foi Jerusalém pelo imperador Tito, que entrou na cidade, tomou tudo, destruiu o templo, destruiu tudo, foi tudo pisado, porque não quis cumprir o chamamento. Assim será comigo e com você. Assim será comigo e com você. Olha o versículo 21 deste capítulo. Olha para você ver. Se você quiserdes continuar em hostilidade comigo, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, eu multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Aí ele vem: enviarei animais selvagens contra vós, os quais vos desfilharão, acabarão com o vosso gado. Olha o versículo 23, se ainda com estas coisas vos corrigirdes com estas coisas vos corrigirdes e volverdes a mim, não continuardes a hostilizar-me. Eu estou chamando, você precisa vir e ser sal da terra. Você não quer. Você não quer. Você não quer. E eu não quero. Aí ele vai dizendo o que ele vai fazer. Ó, 25. Trarei contra vós a espada, que vingará a quebra da aliança. Quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste contra vós. Sereis entregues nas mãos do inimigo. Foi isso que o apóstolo Paulo viu quando leu hoje pela manhã, leu Romanos 1. A partir do versículo 18 até o 32. Ali a população estava entregue às vezes nós olhamos ali, Romanos 1, e achamos que só é entregue ao homossexualismo e às depravações dos sexuais proibidas pela Torá. Nós achamos que é só aquilo ali. Não, não. Você vai ver que você e eu somos indesculpáveis. Porque nós temos conhecimento de todas as coisas. Não fazemos porque não queremos. Não respondemos ao chamamento porque não queremos. Não queremos, de jeito nenhum. Adonai vai nos provocar a viver de emoções. De uma viva emoção. Vai provocar-nos a perder a razão. Esse é o estado de exaltação, né? De excitação, de descontrole de sentimentos e de atitudes. Quando você e eu recusamos cumprir nossa missão de salvar o mundo, somos entregues então ao enlouquecimento, como nós já vimos. Mas eu quero te levar em Mateus 20. Eu e você, para nós olharmos ali uma expressão muito interessante, e Mateus capítulo 20, e você vai ver aqui uma questão de uma parábola convocando os trabalhadores para a vinha, para trabalhar para ele. Esse aqui, essa parábola diz assim, Yeshua contando: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Que horas que ele sai? 10 horas da manhã?
Não, de madrugada. Ele sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Essa expressão hebraica é haskirem, eu não sei pronunciar direito não, baboker, que significa pôr-se de pé, apresentar-se diante do seu patrão antes de ser convocado, do seu chefe, Adonai, Yeshua HaMashiach, o seu enviado. É você preceder outrem. Você vai ver. É você e eu precedermos outrem, porque eu e você estamos sendo chamados para trabalhar na vinha. Salvação de almas, bons exemplos, cumprimento dos mandamentos, andar conforme a Torá. Vamos ver esse chamamento em Gênesis 22. Gênesis no capítulo 22 é a mesma expressão do hebraico que da parábola ali que Yeshua conta, que ele sai de madrugada. Ele sai de madrugada para chamar os trabalhadores para a vinha. Eu quero te mostrar a disposição de Abraão para este chamado e a não disposição nossa para esse chamado. Olha aqui. O chamamento, a ordem que ele dá a Abraão, veja, ela se encontra no versículo 3, mas eu vou voltar no 1. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento. Mas vamos ao primeiro, é a mesma expressão daquela parábola de Mateus 20, versículo 1, que ele sai cedo, de madrugada. Olha só, depois destas coisas, provou Elohim a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui é Rinene. Abraão pôs-se de pé, apresenta-se a Adonai, fazendo assim, ele está exprimindo antecipadamente sua concordância com a exigência de Elohim. Ele se põe de pé, eis-me aqui. Rinene. Ele concorda com o chamamento antecipadamente. É aquela expressão, sai de madrugada bem cedo para convocar os trabalhadores para a vinha. É isso que ele faz. Então, ele diz, toma teu filho. Versículo 2. O teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ele vai dizer aqui a mesma expressão a Abraão que ele disse em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Lech lecha em hebraico. Vai por ti. É a mesma expressão. É esta expressão aqui agora no versículo 2. Toma então teu filho, teu único, aquele que amas, Isaque. Vai por ti em terras de Moriá. Vai por ti, Lech lecha. Ele diz. A exigência divina não deixa para você, nem para mim, nem é para Abraão, espaço algum para qualquer escapatória. Qualquer questionamento. A exigência de cumprir o chamamento não deixa nem para Abraão, nem para você, nem para mim. Nenhuma escapatória. Nenhuma. Trata-se de um fato. Isaque, seu bem-amado, seu único. Já que Abraão repudiou Agar, e Ismael partiu, agora ele tem um único, Isaque. O termo aqui, único, assim deve ser compreendido. Aquele a quem estás unido por um laço de amor essencial. Era tudo que Abraão tinha, que ele tinha que entregar. Não tinha mais Ismael. Já tinha partido Ismael, só tinha Isaque. Essa exigência para você e para mim. Tudo.
Por causa da era messiânica. Por causa da vinda do Messias. Não há escapatória. Não houve para Abraão, não há para você, não há para mim. Entregar tudo, porque ele está convocando os trabalhadores para trabalhar na vinha. Entregar tudo. Vai por ti. Lech lechá. A mesma ordem que é dada a Sulamita em Cantares 2:10. Lech lechá, vai por ti. É a mesma ordem que se encontra em Mateus capítulo 20. O chamamento. Vai. Não há escapatória. Não há. Não há. Esta mesma expressão, ela ordena que Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, Lech lechá, que ele abandone a sua descendência, seu país, sua família, seus amigos. A pior coisa para o ser humano é deixar sua família, seu país, e ir para uma terra que eu te mostrarei. É o mesmo chamamento, é deixar a ascendência. Agora ele vai ter que deixar a descendência. O único. É nesse nível que é o chamamento. É nesse nível. Neste ponto do caminho, Gênesis 22:2, as mesmas palavras lhe ordenam que renuncie agora à sua descendência. Olha só. Então disse Elohim, toma o teu filho, o teu único Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Vai por ti, Lech lechá, vai além do humano. Joseph Schula um dia disse para nós, vocês terão que comer o cocô do cavalo do bandido. Vocês terão que comer o cocô do cavalo do bandido. Se nós dissemos que nós queremos ser um com os pais, nós temos que tomar posições para um chamamento específico, sem escapatória. Sem escapatória. Ele vai renunciar à sua descendência. Ele vai além das condições humanas. E você vai ter que ir. Você e eu, naquela parábola que eu vou voltar com você lá. Que Yeshua que você diz amar. Ali, quando se fala em Adão, fala Kyrios no grego. E também fala, é ambivalente essa terminologia, tem dois significados. Fala de Yeshua e fala de Adonai. Como aquele que convoca trabalhadores para trabalhar na vinha. Aquele que convoca trabalhadores. Por que vai além do humano? Pois a palavra vai por ti, Lech lechá. Essas palavras já contêm seu reconforto para Abraão. A própria palavra contém conforto, reconforto para você e para mim. Pois é para o teu bem e para a tua felicidade que Ele te chama e me chama. Aí você e eu sentamos o pé, feito um animal irracional, e não reconhecemos o chamamento qual temos. Não reconhecemos. É para o teu bem. É para o teu reconforto. É para a tua felicidade que Ele diz. Vai além do humano. Levanta de madrugada e vai. E Ele faz. Ele levanta bem cedo e vai. Com a certeza de madrugada. Com a certeza que Adonai mandou e Ele fará. Porque Adonai estará à frente dele. Sekelek lechá. Vai além do humano. Pois tu tens a força, a grandeza de seguir para onde Adonai te leva. Para onde Adonai te leva. Não será diferente. Quando ele tem o primeiro chamamento em Gênesis 12:1. Não é diferente. Ele deve escolher livremente, você deve escolher livremente, se decidir seu destino e o destino do seu filho.
seu destino e o destino do seu filho. Você tem que decidir livremente, não por coação. Essa é uma posição tomada interior, entre o homem e a mulher de Elohim, sem coação, por um ato livre de vontade, um ato de renúncia absoluta para cumprir o chamamento. Renúncia absoluta. A distância te impede, o cansaço te impede, o trabalho te impede, a briga, tudo impede para que você não responda ao chamamento. Eu e você. Leque Lehá, Abraão, vai por ti para terras de Moriá, aonde depois Salomão vai construir o santuário de Jerusalém, para a terra de Moriá, para sacrificar ali o teu filho, o teu único. Vai além do humano, congregação Rehoboth. Vai além do humano, da sua própria vida, para a salvação da cidade de Vitória. Para a salvação da cidade de Vitória. Moriá é o lugar que dizem as tradições, onde os filhos de Israel ali no templo erguerão seus sacrifícios. Adonai. Abraão se ergue cedo pela manhã, toma o seu jumento, seu filho, racha a lenha. Aqui, ó, olha só. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele fica de pé, ele responde a Adonai. Ele se antecipa a Adonai, ele diz, Rinei-me, eis-me aqui. Ele levantou-se, ele vai ao bar do jumento, toma consigo dois adolescentes, 2 jovens, e a Isaac, seu único. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Adonai lhe mostraria. É a mesma movimentação, volta lá, de Mateus capítulo 20. É o mesmo chamamento, é o seu e o meu. Que nós teremos que tomar a posição de nos erguer cedo pela manhã. Haskem, Baboker, a mesma expressão. É usada aqui agora e pela manhã bem cedo. Saiu de madrugada. A ordem foi dada a Abraão de noite. E a partir do alvorecer ele executa a ordem sem demora. Igualzinho você tem feito. Igualzinho eu tenho feito. Sem demora. Sem dizer palavra a quem quer que seja. Ele apresenta-se diante de Adonai. Ele se ergue. Ele se coloca. Eis-me aqui. Está tudo pronto. Eu fiz. Eu levantei bem cedo. E eu estou aqui. Mateus 21, a parte B, ele diz, o pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O símbolo, a vinha, é o símbolo do povo e da terra de Israel. A vinha é o símbolo aqui, esta parábola que Yeshua está contando, a vinha é o símbolo do povo de Israel e da terra de Israel. É o símbolo da comunidade de Yeshua e da comunidade de Israel, que é uma só. Você que está sonhando que você não é um com eles. Se você não se tornar um com os pais, com os nossos pais, com o nosso povo, com o meu povo, que é o seu povo, você vai entrar para as áreas do enlouquecimento. E vai se consumir com esse mundo. Não é verdade? Então ele se levanta e vai convocar os trabalhadores. Eu quero que você segure aqui Mateus 20 e vá comigo em Isaías 5. Eu vou te mostrar como a vinha é o símbolo de Israel. E como a reclamação do Eterno através da boca do profeta Isaías, em tempos tão difíceis, antes de você começar a ler aqui o capítulo 5, que é o cântico do vinhateiro, do dono da vinha, você verá aqui, ó, que naquele dia, capítulo 4, versículo 1,
Naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Eterno será cheio de beleza e de glória, o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião, aquele que atender o chamamento de retorno. Retorno não é doutrina inventada por esta congregação. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia, você encontrar o verbo converter, é retornar. Retornar é fazer techuvá. Techuvá é arrependimento de pecados. Se você permanecer no retorno, Léo disse que nós estamos na planície do retorno. Achei bonita a expressão. Planície do retorno. Para adentrar a terra. Então, aqui, ó, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Mas se você não permanecer, não será chamado santo. Agora vai a Isaías 5. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fértil. Ele a cavou, limpou das pedras, plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, construiu nela um lagar e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Agora vos direi o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Tirarei as suas cercas. Desampararei a minha vinha. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Torná-la, porque não quiseram ser sal da terra. Não quiseram. Não quiseram, vai ser pisada. Torná-la em deserto, não será podada, nem escavada. Sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Agora olha o 7. A vinha do Eterno dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, mas ouviu clamor. Agora você vai ter uma sequência de 6 oie. Infeliz é você que não ouve o chamado, que não vem cultivar a vinha, que não vem cumprir o seu chamamento. Volta lá em Mateus para você ver. Volta comigo em Mateus 20. Volta lá. Mateus capítulo 20 para nós encerrarmos. Olha do versículo 2 ao versículo 4. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, o pai de família saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E perto da hora terceira ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justos. E eles foram. Adonai levará em conta, aqui no versículo 4, disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ele fará conta do tempo e da qualidade do serviço. Do tempo e da tempo de trabalho e qualidade de serviço. Olha bem, vai o versículo 5 agora. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. Olha o versículo 6. Perto da hora 1ª, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Essa 10ª hora é mais ou menos 19 horas da noite. O dia terminou. Ele já está no fim do dia. Neste país onde a colheita da uva vai acontecer, dependendo da região, entre julho e setembro. Você já sabe que período nós estamos, que temos que chegar em tabernáculos e colher os frutos.
É esse período aqui que ele está falando. Ele está no final do dia, onde próxima à colheita da uva. Responderam-lhes, versículo 7, porque ninguém nos contratou, por isso que nós estamos desocupados o dia todo. Responderam-lhes, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegado a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo à noite, o Adão da vinha, esse Adão aqui que eu estou falando, que ele tem dois significados. Ele simboliza Yeshua e Adon, Adonai. O dono de todas as coisas que está te convocando, chamando para o trabalho. E você vai ver aqui que ele chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, segundo Deuteronômio. No capítulo 24, versículo 15, o trabalhador recebe por dia. O trabalhador recebe por dia. Por dia. Agora você verá, indo até, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Você vai ver aqui, que temos aqui também, uma das chaves da parábola, que os últimos serão os primeiros. Veja o versículo 9. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo-o recebido, murmuravam contra o pai de família. Disseram, estes últimos trabalharam só 1 hora. E tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Quando ele diz aqui, meu amigo, ele está empregando uma ponta de condescendência, uma ponta de bondade, meu amigo. Você combinou comigo, Sandra. Eu te disse isso quando eu te convoquei, Francisco. Eu te falei isso quando eu não sou injusto. Você combinou comigo corretamente. Como é que agora você reclama? É isso que ele está falando. É isso que ele está dizendo. Como é que agora você reclama? Como é que o Roberto reclama agora? É isso que ele está falando aqui. Ele tem tolerância quando ele diz meu amigo. Ele tem complacência quando ele diz para Judas, meu amigo. Porque ele enxerga além, ele enxerga o nosso coração. E ele fica complacente com os nossos erros e os nossos pecados. Mas ele não pode fazer nada. Quando você decide não servi-lo e não ouvir o seu chamado. Ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Olha o versículo 14. Olha bem. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Olha bem. Irmãos, ninguém tem direito adquirido no reino dos céus. Ninguém tem direito adquirido no reino dos céus. Onde tudo depende da vontade de Adão, de Adonai e de Yeshua, seu enviado. Por causa da qualidade dos servidores. Por causa da qualidade do serviço. Se o serviço, se ele mandou você limpar, você não limpou direito. A qualidade do serviço não está boa. Ele é dono da vinha. Ele te recebe ou não. É isso que ele está dizendo. Yeshua vai retomar aqui um dos termos constantes da pregação dos rabis de Israel. Que vem na eleição de Israel uma carga suplementar.
uma exigência total de consagração. É o que eu penso sobre esta congregação. Uma exigência de consagração. Não para ser melhor que Israel, longe de nós isso. Eles são nossos pais. Devemos a eles todo respeito e toda submissão e humildade. Mas a exigência é bem profunda de consagração. Porém, o Talmud dirá: um pagão que retorna a Adonai é maior que o sumo sacerdote do santuário. Porém, um pagão que retornar verdadeiramente é maior do que qualquer um de nós. É isso que Yeshua está dizendo. É isso que ele retoma aqui. E ele está dizendo, quando ele diz assim: ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Se o teu olho é mau, porque nasce do malefício do teu olho mau, que você guarda dentro de si. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmão, retorno não é uma doutrina desta congregação. Teve um obreiro que certa vez disse para nós: essa doutrina é para vocês, não é para mim. Ele vai enlouquecer. Péssima notícia, eu digo, ele vai enlouquecer. Ele vai cair no Levítico capítulo 26, porque ele não recebe o chamamento. Retorno é para todos nós. Estamos na planície do retorno para adentrarmos a terra, disse o Léo. Que o Eterno abençoe você e a mim, para que nós retornemos inteiramente, deixando tratar a nossa alma. Para que esse chamamento tão exigente, eu não tenho outra coisa para ensinar a vocês. Eu gostaria de ter palavras melhores que te desse prazer ao seu coração e te desse liberdade para você fazer o que você quer, mas eu não tenho. E nem a Bíblia tem, e nem tem autorização para te falar outra coisa. Você não tem escapatória. Aceita o chamamento. Aceita uma vida de consagração a Ele. Porque Ele é o justo juiz. Ele pagará o seu salário. Foi o que nós falamos de sacar semana passada. Homem, sacar salário. É o que está ali para encerrar em Isaías. Vá lá comigo para você ver. Isaías, no capítulo, deixe-me lembrar. Que ele pagará o nosso salário, 50 e quê? Não estou em Isaías, por isso que eu não estou achando. Isaías, capítulo, 62, eu acho que é. Versículo 11. É para você passar esta semana. Olha que a esperança o Eterno proclamou até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: vê, a tua salvação vem. Vê, com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Ele pagará a você e a minha por dia, a cada dia de trabalho. Que ele nos abençoe. E venha nos incentivar pelo seu Espírito a continuarmos e a aceitarmos a sua proposta. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.